O último tipo de estrutura de dados que a gente vai ver é uma coisa chamada um array. Tá? Um array ele contém números, apenas números, e em sequência. A gente pode pensar num array como sendo um vetor, uma matriz, ou alguma generalização disso em um número maior de dimensões, certo? Mas a gente usa muito isso como vetores ou como matrizes, e especificamente a gente usa muito arrays porque arrays são muito mais rápidos de se trabalhar do que listas. E a gente vai ver alguns exemplos disso aqui, tá? Além disso, vários pacotes de data science trabalham com arrays, tá? Então, você vai ter que ou passar a informação para eles na forma de um array, ou eles vão te retornar informação na forma de um array. Então, é importante saber trabalhar com esse tipo de dado também, tá? Para trabalhar com array, a gente usa um pacote chamado NumPy, tá? Vem de Python numérico e a gente frequentemente abrevia por NP. Então, a gente importa normalmente com esse comando. Import NumPy as NP. Tá? Então, para começar, como é que a gente define um array, né? Uma forma de definir um array eu posso definir a partir de uma lista. Então, se uma lista é uma sequência de números, né, ou eu tenho listas contendo listas com sequência de números, eu posso definir um array a partir da lista. Então, que uma lista com os números de 1 a 12, se eu boto nparray e passo essa lista, ele me cria esse array daqui que eu chamei de x. Outra forma que eu tenho de criar um array é a partir de um data frame. Então, deixa eu imprimir aqui, deixa eu importar aqui um data frame, é um pandas data frame, né? Um data frame a partir do pandas. Repara que ele só tem número, né? E aí, se eu quiser transformar esse data frame em um array, eu posso usar o método do pandas.toNumPy. Tá? E aí, se eu fizer isso, ele me pegou esse 5.1, 3.5, 1.4, 0.2 e me tornou em 5.1, 3.5, 1.4, 0.2, né? Ele me transformou isso tudo num array, tá? Basicamente, ele está interpretando cada linha como sendo um vetor ou como sendo uma linha de uma matriz e transformou em um array, tá? Repara, esse daqui, primeiro, é um array unidimensional, certo? Ele só tem uma dimensão, ele é só uma linha. Esse daqui é um array bidimensional, certo? Ele tem vários arrays dentro de um array, ele tem uma dimensão que vai, né, na horizontal, outra que vai na vertical, beleza? Então tá bom, mais sobre isso depois quando a gente discutir dimensões de um array. Uma terceira forma muito útil de se fazer um array é fazer um array com números aleatórios, tá? De vez em quando a gente quer um array de números aleatórios. Você vai aprender mais o porquê disso em estatística, a gente vai ver alguns exemplos disso nas aplicações práticas, mas se eu quiser fazer um array de números aleatórios, eu posso usar o seguinte: dentro do NumPy existe um módulo chamado random, e dentro desse módulo chamado random existe uma função chamada random. Então eu posso buscar a função random dentro do módulo random, dentro do pacote NumPy, usando np.random.random de novo. Tá? E aí, se eu boto 10, significa que eu quero 10 números aleatórios. Tá? E essa função random me cria números aleatórios entre 0 e 1. Tá? Existem várias funções para números aleatórios, existem várias distribuições de números aleatórios. Você pode criar números aleatórios com diferentes características, mas não vamos falar disso por enquanto, porque isso daí é algo mais... Quando vocês forem ver estatística, isso se torna mais relevante. Não adianta eu me adiantar e querer falar de um conceito que vocês só vão ver em estatística. Por enquanto, essa é a forma da gente gerar array de números aleatórios. Show? Basicamente, você tem números todos com a mesma probabilidade de acontecerem entre 0 e 1. Menor número que você vai ter vai ser 0, maior número que você vai ter vai ser 1. Se eu passo o número 10, ele me cria um array com 10 desses números. Show? Muito comum também é eu querer um array que tenha números em sequência. E aí você vai lembrar do comando range.
O comando range, né, se eu passasse ele para uma lista, ele me dava uma lista com números em sequência, né? E eu podia não começar do zero, eu podia começar do número que eu quisesse, eu podia ir saltando números, né? Então, se eu passasse, por exemplo, range 10, ele me gerava os números de 0 a 9. Se eu gerasse 5 range, se eu passasse range 5, 10 e 2, ele me gerava 5, 7 e 9, né? De 5, inclusive, até 10, não inclusive, saltando de 2 em 2. O comando arrange do NumPy faz exatamente a mesma coisa, sem tirar nem pôr, exceto por duas diferenças importantes. Primeiro, a resposta é um array, tá? Então, eu não preciso passar por uma lista, eu não preciso passar por um NumPy. A resposta já é um array, e sendo um array, ele é muito mais rápido do que uma lista. Segundo, eu posso trabalhar com números que não são inteiros. O range, que a gente viu anteriormente, só me permite trabalhar com números inteiros. Então, eu não posso ter 0, 0,1, 0,2, 0,3, eu não posso. Eu posso ter 0, 1, 2 e 3, mas eu não posso ter 0,1, 0,2, 0,3. Com o NumPy arrange, eu posso, tá? Então, para o nome da função, range evoca aquele método range que a gente já tinha visto, e esse A daqui é de array, certo? Então, é uma versão array do range. É um range que me retorna um array. Se eu faço np.arrange10, ele me dá todos os números de 0 a 9. É exatamente o que a função range me daria, mas ele me dá o output na forma de um array. Se eu fizer np.arrange 5, 10, 2, ele vai me dar do número 5, inclusive, até o número 10, sem contar esse número, saltando de 2 e 2. Então, no caso, ele me dá 5, pula 2, dá 7, pula 2, dá 9. O próximo já é maior do que 10, então o próximo já não faz. E aqui é onde a coisa fica mágica, porque é isso que eu não consigo fazer com o range que a gente já viu. Se eu faço np.arrange 0,1,0.1, ele me vai de 0 até 1, até incluir 1, saltando de 0,1 em 0,1. Beleza? Isso daqui, em alguns casos, é muito útil se eu quero, por exemplo, testar várias porcentagens para alguma coisa, né? E aí a porcentagem vai ser tipicamente o número entre 0 e 1, e eu posso fazer desse jeito. Beleza? Dimensões de um array. Vamos lembrar esse nosso array X daqui e deixa eu mostrar para vocês o método .shape. Se eu quiser saber quantas dimensões tem esse array, eu posso chegar e dar o nome do array x.shape e ele me retorna uma tupla, né, onde ele me diz o seguinte, olha, esse array tem 12 dimensões, tá? Quer dizer, né, uma dimensão com 12 entradas, né? E a outra dimensão não existe, então ele é um array unidimensional, beleza? Eu posso chegar para ele e dizer o seguinte, olha, eu quero que você mude o shape desse array daqui, tá? Eu quero que você pegue esse x e me transforme ele num array com 3 linhas e 4 colunas. Eu faço isso através do método .reshape. Se eu fizer isso daqui, repara, eu tenho os mesmos 12 números em 3 linhas e 4 colunas, beleza? Então, ele me transformou em 3 vetores de dimensão 4 cada um, né? Se eu fizer agora x.shape, ele me retorna uma tupla com 3 e 4, exatamente 3 e 4, 3 linhas e 4 colunas, beleza? Excelente. Bom, de vez em quando eu posso ter um array com uma forma que eu sei o seguinte, olha, eu quero ter 2 linhas, mas eu não sei quantas colunas isso corresponde, entendeu? Eu sei que eu quero ter 2 linhas, mas quantas colunas dá aquela, sei lá, faz a conta. Se eu quiser ter 2 linhas, quantas colunas eu tenho que ter, né? E a forma de eu passar isso para o Python é usar o argumento -1.
Então, se eu digo para ele, olha só, x.reshape 2, menos 1, eu estou dizendo para ele o seguinte, olha só, eu quero duas linhas, tá? Duas linhas. Colunas, cara, sei lá, cara, me calcula aí quanto que isso vai dar. E ele vai fazer a conta que se você tem 12 elementos. Para você ter duas linhas, você tem que ter 6 colunas, tá? Se eu pedir o x.shape, ele me dá 2,6. Tem duas linhas e 6 colunas. Mas eu não precisei passar o 6 para ele, beleza? Eu mandei ele fazer a conta para mim e ele fez. A gente faz isso usando esse menos 1 aqui.